falar sobre depressão nesse vídeo de hoje, e nesse vídeo sobre a depressão quero falar sobre o Dr. Aaron Beck, que é um psiquiatra. Ele também, poucos sabem, mas ele também é um psicanalista. O Dr. Aaron Beck, ele criou um instituto nos Estados Unidos, o Instituto Aaron Beck, onde lida com vários tipos de transtornos, mas principalmente sobre a depressão e a ansiedade. O Dr. Aaron Beck, inclusive, é o fundador da terapia cognitiva, porque ele, uma vez que, quando psicanalista, observou algumas brechas, principalmente sobre a depressão, ele passou então a observar alguns padrões mentais das pessoas que assim estavam acometidas de depressão. Vale dizer que a depressão, até pelo que eu vou citar aqui, que é um teste, esse teste, por se tratar da psique, não é um teste como um de matemática que vai dar uma conta exata, mas o diagnóstico de saúde mental, ele nos traz aí a forma que nós podemos então chegar juntamente com o paciente, fazendo assim a checagem daquilo que ele está passando, sentindo, e checar se ele está com depressão, tá bom? Por que eu falo isso? Porque uma vez você vai ouvir eu aqui falando sobre o teste e você já vai se nominar aí depressivo. Um pouco de cuidado, de cautela, porque você tem que analisar tempo, maior parte do dia com as características, e tem que prevalecer nas características a falta de prazer, correto? A falta de prazer é aquela ausência do prazer, comumente aí conhecido como uma tristeza excessiva, um desânimo excessivo, na maior parte do tempo, tá bom? Então não é aquela falta de prazer momentânea, não estou a fim de jantar hoje, estou deprimido, não é isso, tá? Tem que ter pelo menos 2 semanas e que seja rotina esses sintomas, que tenha caracterizado esses dois, tá bom? A falta de prazer ou a pessoa deixar de fazer aquilo que tinha de prazer. Então, porventura, você tinha um hábito aí de jantar todas as noites. Tem 2 semanas que você não janta. Por que você não janta? Falta de prazer na janta. Ou é porque você está de regime. Então, se é regime, não é depressão. Entende? Então, por isso, o teste, ele é subjetivo, tá bom? Então, vamos lá. O teste do Dr. Aaron Beck é conhecido como inventário de depressão, tá? E existem aí 19 perguntas. Dentre essas 19 perguntas, nós orientamos que a pessoa possa marcar, olha, nem um pouco, às vezes, frequentemente, e maior parte do tempo. Maior parte do tempo caracterizado pelo número 3, frequentemente pelo número 2, às vezes pelo número 1 e nem um pouco pelo número 0, tá bom? Então o que acontece? Eu vou falando, você vai escutando, vai prestando atenção, e obviamente que você tendo dúvida, você pode entrar em contato conosco, tá bom? No nosso site, eu vou colocar lá também em PDF, você pode baixar e você pode fazer aí na sua residência, local de trabalho, fazer esse teste. Agora, o interessante é que, além de você fazer o teste, que você procure ajuda profissional, seja comigo ou seja com outro profissional, porque muitas vezes eu faço do pressuposto que a pessoa se identifique comigo, tenha uma conexão e a minha forma de atender. Então, se porventura você está assistindo esse vídeo e você não se identificou comigo, o correto é que você procure um outro profissional. Mas se você a princípio se identificou comigo, então vem caminhar comigo sobre a questão da ansiedade, mas não fique sem tratar, tá bom? Humor triste ou deprimido? Como é que é o teu humor? Teu humor, ele é triste e deprimido?
Nem um pouco, às vezes, frequentemente, ou maior parte do tempo. Se é a maior parte do tempo, você vai assinalar aí o número 3. Aí eu faço uma observação para você, há quanto tempo você está assim, ok? Pergunta número 2, sente-se culpado? Esse sentimento de culpa, ele vai vir muitas vezes em forma de pensamento, muitas vezes na primeira pessoa. Ah, se eu não tivesse feito tal coisa, ah, se eu não tivesse falado alto no meu local de trabalho, eu não teria sido mandado embora. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, há 10 anos atrás. Então, assim, você se sente culpado? Não é só por um ato. Às vezes a pessoa cometeu um erro ontem, cometeu um erro hoje. Às vezes a pessoa entrou numa discussão e está se sentindo culpado. Então é algo circunstancial, não é? Então você se sente culpado? Como é que é essa culpa? Número 3, humor irritado. Acho que eu não preciso explicar muito, não é? Acho que você já viu alguém na vida que seja irritado boa parte do tempo. Então é chamado de humor irritado. Número 4, isso aí ele é muito importante, olha. Menos interesse ou prazer em atividades de costume. Menos interesse ou prazer em atividades de costume. Isso aí ocorre maior parte do tempo, pelo menos 2 semanas, dias seguidos. Isso aí é um dos pilares da depressão, tá bom? Número 5, pergunta 5, fugindo ou evitando as pessoas. Você está lá no seu banheiro, pronto para sair, aí chega uma pessoa, você não vai. Tem uma festa, você não vai. Tem uma reunião de família, você não vai. Você está fugindo, você está evitando contato com as pessoas. Número 6, acha mais difícil fazer as coisas de costume. Então, quais eram os teus costumes? E você acha mais difícil? Você pode estar até fazendo, mas com muita dificuldade. Você fazia caminhada, não faz mais. Você preparava seu próprio almoço, não prepara mais. Você lia livros frequentemente, não ler mais. Ok? Número 7. Vendo-se a si mesmo como inútil. Como é que você se vê? Você se vê uma pessoa inútil? Você vê uma pessoa com utilidade? Como é que você se vê? Quais são os pensamentos que dialogam com você no seu dia a dia sobre ser útil ou inútil? O que você acha de si mesmo? O que você acha de você no seu relacionamento? O que você acha de você na família? O que você acha de você na sua casa, ok? Número 8, dificuldade de se concentrar. Você tem dificuldade de se concentrar? Concentração foge. No passado você tinha uma boa concentração, agora as coisas fogem da sua mente, não se concentra mais. Dificuldade em tomar decisões. Você tem dificuldade de tomar decisões? Você vai responder, nem um pouco, às vezes, frequentemente, maior parte do tempo. E aí você vai anotar se é 0, se é 1, se é 2, se é 3. E o número 3, maior parte do tempo, frequentemente, você tem dificuldade de tomar decisão. Vou usar amarelo ou verde? Você está na dúvida. Vou trabalhar em tal profissão ou tal profissão? Está na dúvida. Então, você não toma decisões. Como é você? Número 10, uma pergunta bem sigilosa, ok? Inclusive eu digo que você deve fazer esse questionário e porventura você deve compartilhar com um profissional, compartilhar comigo, ou um profissional que você vai recorrer. A pergunta número 10 é: pensamentos suicidas? Esses pensamentos que vêm podia tirar minha vida, eu poderia morrer, eu quero morrer. Então, assim, existem pensamentos suicidas? Nem um pouco, às vezes, frequentemente, ou maior parte do tempo. Pensamentos de morte recorrente. Como é que são esses pensamentos? Pessoa que acha assim, olha, eu vou morrer nesse ano, eu vou morrer nesse mês, eu vou morrer nessa semana, eu vou morrer. Entende? Então, são pensamentos
de morte recorrentes. Então, a pessoa que acha que vai morrer. Pensamento de morte. A pessoa acha que vai morrer. Acha que vai sair, vai ser atropelado. Acha que vai sair, vai pegar uma doença. Acha que vai viajar e o avião vai cair. Pensamento de morte recorrente. Pergunta número 12. Pensa num plano suicida? Sua mente está planejando aí suicídio? Então, se existem esses pensamentos, são planos, a forma de morrer. Número 13. Baixo autoestima. Pessoa que não está se valorizando, não está se vendo capaz, não está se vendo com beleza, não está se vendo com inteligência, uma baixa de autoestima. Não vê esperança no futuro. Você não tem esperança, suas expectativas do futuro estão esgotadas, você não vê uma mudança, você não vê uma alternativa. Número 15, pensamento de autocrítica. Você está se criticando o tempo todo, está se punindo, está se cobrando. Inclusive nessa autocrítica, ela linkada à punição, muitas pessoas hoje estão punindo o próprio corpo, estão se dilacerando, estão machucando o próprio corpo, estão se esmurrando, se cortando, se zunhando, puxando os cabelos. Não é o meu caso, porque não foi por isso que eu perdi os cabelos. É o corte de cabelo que eu escolhi. Enfim, olha como é que a crítica ela pode chegar a esse ponto, tá? 16. Cansaço ou perda de energia. Não é o cansaço após um dia de trabalho, mas é um cansaço onde a pessoa já acorda cansado, onde a pessoa descansou 3, 4 dias e a perda de energia está ali constante, ok? Perda de peso considerável, não é? Pessoas que emagrecem aí 5 quilos numa semana, 2 quilos numa semana, e aí começa a virar isso aí uma rotina. Ou a pessoa que teve aí uma diminuição do apetite, ok? Não quer comer. Tem pessoas que biologicamente, organicamente, não está perdendo peso, é uma outra questão. Mas não está comendo nada, não almoça, não janta, não tem vontade de tomar um café da manhã, enfim. Pergunta número 18, alteração do padrão do sono, dificuldade para dormir, dorme mais ou dorme menos. Tem gente que pensa que a questão da depressão faz a pessoa somente dormir muito. Não, existem alguns casos de depressão em que a pessoa tem uma alteração do sono e passa a dormir pouco, tá? Porque os seus pensamentos, seus sentimentos o acordam e o mantêm acordado. E a última pergunta, desejo sexual diminuído, obviamente, para quem tem uma vida sexual ativa, tá? Para que essa pergunta existe? Para ter um parâmetro da questão da libido do ser humano, tá? Então, na depressão, a libido do ser humano pode diminuir em boa parte dos casos. Então, a procura por sexo vai diminuir bastante, porque a libido diminuiu, tá? Então, essa é a pergunta de número 19. Então, você pode estar entrando em contato conosco, você pode baixar no nosso site, abratep.com.br, está em PDF, não tem um outro meio de se colocar lá. Vou até tentar colocar em Word, tá? Mas provavelmente em PDF. Você pode baixar, você pode fazer aí o exercício e você pode estar enviando para a gente, tá bom? Lá no site também tem um contato nosso de atendimento para os atendimentos terapêuticos, tá? Então, qualquer situação, você pode estar procurando a gente. Espero ter te dado uma luz aí sobre a questão da depressão. Lembrando a você que deve procurar uma ajuda profissional, porque é um transtorno, é uma enfermidade psíquica e ela não brinca e ela também não é uma brincadeira, não é mimimi, não é frescura, tá? Muita gente está enfrentando isso e é bom buscar ajuda profissional. Eu sou Luiz Eduardo, sou psicanalista clínico, sou professor da área de cursos terapêuticos, sou terapeuta cognitivo e tenho várias especializações que são colocadas em prática justamente para ajudar o ser humano
a vencer esses transtornos, tá bom? Então, conte comigo.